Imagine que você está no seu trabalho e o seu chefe pede uma tarefa urgente, com prazo muito apertado e muito importante. É normal você ficar ansioso, ansiosa e falar, puxa, eu preciso me preocupar com isso, que isso é importante. No meio do trabalho, você lembra que você esqueceu de marcar o médico do seu filho. E aí você já anota isso, coloca para depois. De repente você vê que está atrasado, atrasada para pegar seu filho no colégio. Enquanto você está dirigindo, fica vindo a preocupação tanto do trabalho quanto de marcar o médico. E à noite você fala, puxa, preciso descansar que amanhã o dia vai ser corrido e preciso resolver aquele problema no trabalho. Mas você não consegue desligar porque as preocupações continuam martelando na sua cabeça. As preocupações, elas têm um impacto muito importante na vida de todos nós, principalmente de quem sofre com ansiedade. E hoje eu vou falar um método simples e muito eficiente para diminuir o impacto das preocupações na sua vida. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. Então, como eu falei na introdução, eu vou dar um método muito simples, mundialmente utilizado por psicólogos, psiquiatras, especialistas no tratamento da ansiedade que você pode colocar no seu dia a dia a partir de hoje. Mas antes de falar desse método, eu queria lembrar para quem não é inscrito aqui no canal de se inscrever, ativar aqui o sininho das notificações. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar para pessoas que você acha que podem se beneficiar com o conteúdo aqui do canal. Bom, esse método que eu vou ensinar é um método que o meu colega, o Bruno, ele até falou em um dos vídeos, né? Esse método eu gosto de chamar de hora da preocupação. Como assim? Bom, a preocupação é uma questão natural do ser humano e é muito bom para a gente, ela é muito útil. É legal a gente entender o que é uma preocupação e como ela pode ajudar e atrapalhar. Então, assim, ela ajuda a gente, por quê? Porque ela é um plano que o nosso cérebro, a nossa mente faz, nós conseguimos fazer isso para conhecer ameaças do futuro e para que a gente possa ou evitar essas ameaças, falar, olha, vou desviar o meu caminho. Ou então nos prepararmos para lidar melhor com essa ameaça. Então nesse momento a preocupação é muito útil, mas tem alguns momentos onde a preocupação começa a ficar inútil e ela começa a aumentar a nossa irritação, aumentar o nosso cansaço, a nossa irritabilidade e diminuir o nosso rendimento. Vamos dar uma olhada como então que funciona a preocupação na nossa mente e no nosso cérebro. Olha só, então aqui nesse flipchart a gente pode ver, e é importante a gente entender isso, né? Até para a gente poder identificar isso na gente. As preocupações elas podem ser úteis ou elas podem ser não úteis, elas podem ser inúteis na nossa mente e começar a atrapalhar. Quando que as preocupações são úteis? Elas são úteis quando elas permitem que nós possamos conhecer uma ameaça futura. Então, conhecer uma ameaça futura é muito útil, é bom. O ser humano consegue fazer isso, isso é bacana pra gente. E ela é útil quando ela permite que a gente consiga evitar essa ameaça. Então, se eu sei que algo ruim vai acontecer, se eu consigo evitar essa ameaça futura, ela é muito útil. E ela também é muito útil quando a gente conhece, não consegue evitar, mas a gente pode se preparar para lidar melhor. Então, ela é útil quando porque ela permite que a gente conheça a ameaça, porque ela permite que a gente consiga evitar ou nos preparar para lidar melhor com essa ameaça no futuro. Então a preocupação ela não é ruim. Agora, quando que ela começa a ser um problema e roubar a nossa energia mental e tirar o nosso bem-estar, né? Então isso acontece quando a gente começa a se preocupar continuamente com coisas que nós não podemos controlar. Quando a gente começa a se preocupar muito com coisas que nós não podemos evitar. Ou quando a gente começa a se preocupar muito
de um jeito que a gente não consegue desligar a preocupação, ou seja, a gente não consegue parar de se preocupar. Então, quando a gente não consegue desligar. Então, quando a gente se preocupa com coisas que nós não podemos controlar, que nós não podemos evitar e que não conseguimos desligar, isso causa sim um sofrimento muito intenso. E o que a gente observa nesses casos? A gente observa que tem um aumento de irritabilidade, tem um aumento de cansaço e diminui a nossa concentração. Então, nesse momento, a nossa preocupação não está sendo útil. E é importante que você comece a tentar devagarinho perceber no seu dia a dia se a sua preocupação está no primeiro patamar ou no segundo patamar. Bom, mas com isso, vamos tentar entender então como é que é essa técnica, né? Essa técnica chama hora da preocupação. É uma técnica que reduz o impacto das preocupações e tenta fazer com que nós possamos direcionar a nossa energia para a preocupação útil e no momento certo, para que ela não atrapalhe a nossa concentração, não roube a nossa energia de outra atividade. Essa técnica funciona em 3 passos que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro passo dessa técnica é a gente reservar, anotar na nossa agenda um horário do dia de 30 minutos para a gente se preocupar o máximo que a gente conseguir com tudo que a gente quiser. Então, o primeiro passo é um horário de 30 minutos, uma vez ao dia, ou 2 horários de 15 minutos. Então, o primeiro passo, como a gente pode ver aqui, é a gente ter um horário de 30 minutos, uma vez ao dia, ou 15 minutos 2 vezes ao dia, que é um horário para a gente se preocupar o máximo que a gente conseguir. Então a gente sabe que aquele horário é a hora da preocupação. O que é importante aqui? Não fazer, não marcar esse horário próximo do horário de dormir. Por quê? Porque a gente vai conversar na hora da preocupação, principalmente no início, é possível que a gente se sinta mais agitado, às vezes até um pouco mais ansioso, logo depois que ela termina. Então, se a gente marca muito próximo da hora de dormir, isso pode atrapalhar o nosso sono, certo? Mas o primeiro passo é isso, você pegar no seu calendário e marcar todo dia, ou pode fazer para a semana, pode ser que sejam horários diferentes, de dia para dia, mas é importante, 30 minutos, ou uma vez ao dia 30 minutos direto, ou 2 vezes de 15 minutos por dia, ok? Bom, e aí como que vai acontecer? Então o segundo passo é a gente saber o que a gente vai fazer quando a gente não estiver na hora da preocupação. Então, por exemplo, eu estou lá respondendo um e-mail do trabalho, estou escrevendo um texto e vem aquela questão, puxa, eu preciso checar um exame do meu filho, ou será que o meu filho vai precisar de uma vacina? Eu não sei onde é que está a carteirinha de vacinação dele. Puxa, eu preciso resolver alguma outra coisa da minha família. Então, veio uma preocupação. Então, o que é importante? Quando a gente não estiver na hora da preocupação, então o segundo passo é quando a gente não está. E vem a preocupação, o que a gente vai fazer? Eu recomendo ter um caderninho, Eu tenho 2 caderninhos, um para a hora da preocupação e um para o dia a dia, Então, como que acontece? Nesse caderninho, que é o caderninho fora da hora da preocupação, anotar, Então, anotar toda a preocupação que vier. Você vai anotar. Então, eu estou escrevendo meu e-mail, veio, puxa, será que eu preciso vacinar o meu filho? Será que a carteira de vacinação dele está atualizada? Será que eu sei onde é que ela está? Enfim, veio alguma coisa, eu vou anotar. Pesquisar carteira de vacinação, ou vou me preocupar com carteira de vacinação. Eu vou anotar nesse caderninho, que é o caderninho fora da hora. E aí, uma vez que eu anoto, eu me dou permissão de soltar essa preocupação, de falar, essa preocupação está no caderno, essa preocupação não está mais em mim. Então, depois que você anota, você se dá permissão para
soltar. Permissão para soltar a preocupação, certo? E o terceiro passo é aquele que você vai fazer na hora da preocupação. Então chegou na hora, aí eu recomendo ter um outro caderninho, né? Que é um caderninho da hora da preocupação. Então eu tenho um amarelo e um azul, um para quando eu não estou na hora da preocupação e outro para quando eu estou na hora da preocupação. Então o que a gente vai fazer na hora da preocupação? A gente vai fazer 3 coisas. A primeira coisa, a gente vai poder se preocupar com tudo que está no caderno, mas também coisas novas que apareçam na nossa mente. A gente pode se preocupar o quanto a gente quiser. Então a gente tem direito de ficar pensando, ruminando, indo para cenários mais estranhos, improváveis, catastróficos, não importa. A gente tem esse direito, né? A gente pode se permitir isso nesse momento. Então a gente pode se preocupar o máximo que der, tanto com o que a gente anotou, mas também com outras coisas, certo? Quando a gente vai fazendo isso, vocês vão perceber que vão surgindo ideias, né? Ideias de como resolver aqueles problemas, ideias do que fazer. Esse é o momento da gente poder também anotar, né? Anotar as ideias. Anotar as ideias para resolver. Então a gente pode anotar. Então o que a gente vai anotar aí? A gente vai pegar o caderninho fora da hora, olhar tudo aquilo e vai anotando as ideias para responder nesse caderno da hora da preocupação. Ideias. Então, preciso na carteira de vacinação, preciso procurar, preciso perguntar para outra pessoa, preciso checar na internet as vacinas, preciso ligar para o médico dele, preciso marcar um pediatra, enfim. Você vai anotar as ideias para resolver, certo? E pode continuar se preocupando. A outra coisa que você vai fazer é, quando estiver se aproximando do final, nos últimos 5 minutos da sua hora da preocupação, você vai voltar para o seu primeiro caderninho e vai anotar as preocupações para a próxima hora da preocupação, né? Por quê? Porque vão surgir preocupações, às vezes vão ser as mesmas preocupações que elas ainda vão continuar lá. Então você vai anotar no seu caderninho de fora da hora o que você vai se preocupar na próxima, né? Então nos últimos 5 minutos você anota para a próxima hora da preocupação. E, bom, esses são os 3 passos. Eu deixei um quarto aqui, por quê? Porque é comum no início, como eu falei, a gente se sentir um pouco ansioso, um pouco desconfortável. Tanto porque as preocupações são muito ruins, quanto porque a gente acha que a gente não conseguiu achar soluções boas, também porque a gente acaba vendo que a gente não consegue, digamos, lidar com essas soluções, as soluções são difíceis, enfim, pode surgir sentimentos ruins nesse início. Então, nesse início não tem problema, tá? É comum isso, não precisa ficar nem assustado, nem assustado. Então, o que é importante? Saber que é legal usar, se for preciso, né, logo depois que acabar a hora da preocupação, uma técnica de relaxamento. Pode ser uma técnica de respiração, de relaxamento muscular progressivo, de respiração diafragmática, pode ser uma meditação. Tem todas essas técnicas nos vídeos aqui no canal, então vocês podem pesquisar técnicas de respiração, meditações rápidas e técnica de relaxamento muscular progressivo. Ou então uma boa ideia é fazer uma caminhada, uma atividade física leve logo depois, para quê? Para tirar essa tensão. Então aqui a gente vai usar alguma técnica de relaxamento se for preciso, se você estiver sentindo que você está muito tenso, muito tensa, não é obrigatório, certo? Então, esses são os passos da hora da preocupação. Eu sei que parece uma coisa simples e um pouco contrassenso, né? Fala, poxa, mas por que isso vai ajudar? Tem vários mecanismos pelos quais isso ajuda, né? Porque isso engloba várias técnicas para lidar com pensamentos ansiosos. Tem a ver com escrever o pensamento, a gente distancia dele, a gente começa a focar um pouco mais na resolução dos problemas e a gente também se dá permissão de soltar essa preocupação para ela não atrapalhar o nosso dia a dia. Porque caso a gente não anote ou não reserve a hora da preocupação,
a gente vai alimentar essas preocupações quando elas virem. Então a gente está dirigindo, vem essa preocupação, a gente tem uma ideia, e eu sei que isso parece um pouco contrassenso, de que a gente vai conseguir resolver mentalmente enquanto a gente dirige aquele problema, ou que vai vir com uma ideia incrível. Normalmente isso não acontece, pode acontecer, mas se acontecer uma ideia incrível, isso vai vir involuntariamente, isso não vai vir porque a gente está se preocupando muito naquele momento. Se preocupar muito naquele momento gasta energia, piora a sua concentração, gera estresse, irritabilidade, cansaço. Então fazer isso nos dá a permissão de soltar e reservar um horário para de fato focar naquilo. Eu gostaria muito que vocês que têm problemas relacionados à ansiedade, ou à insônia, ou que tem uma questão de se preocupar bastante, de tentar essa técnica, né? Precisa de algumas semanas para a gente começar a ver os resultados. Essa é somente uma das técnicas que é derivada de métodos de terapia comportamental que são muito eficazes, mas é claro que elas não são milagrosas e algumas pessoas não vão ter um resultado tão intenso com elas, mas são técnicas muito comprovadas que podem sim ajudar a melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a sua resolução de problemas. Bom, vou ficando por aqui. Eu gostaria que vocês, se vocês tentarem essa técnica, deixem aqui no vídeo um comentário dizendo o que vocês estão achando, se vocês já fizeram, qual que é a experiência, qual a dificuldade que vocês estão tendo, será que está funcionando para vocês, será que não? Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, né, tanto da técnica quanto a experiência de vocês utilizando a hora da preocupação, ok? Bom, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, de deixar o like se vocês gostaram do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!